Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho deste domingo, dia do Senhor, Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Propôs Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer: fazei-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, falei-lhe justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre esta terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho, me acompanhe pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter vocês aqui. Amados irmãos, o evangelho deste domingo, dia do Senhor, vem falar da parábola do juiz iníquo, né? Repare que Jesus contou essa parábola para demonstrar como será o Pai, como será o Senhor, como será Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus usou o exemplo de um juiz que não temia a Deus e uma mulher muito temente a Deus. Essa mulher ia lá toda semana incomodar o juiz para que ele fizesse justiça contra o adversário dela. Ele deixou-se vencer pelo cansaço. Ele refletiu: eu não temo a Deus, mas eu vou fazer justiça para essa mãe, para essa mulher, porque ela está me importunando demais. Então o juiz foi lá e fez justiça por ela. Jesus contou essa parábola dizendo: se o juiz, sendo mau, esse juiz que não acreditava em Deus, não temia a Deus, fez coisas boas para aquela mulher porque ela ficou importunando ele, imagina Deus que é perfeito. Jesus quis dizer o quê? Vigilância na oração. Nossa oração tem que ser forte. Você não pode amolecer, você não pode desistir. A sua oração tem que ser constante, todos os dias. Hoje o Senhor não me atendeu, peça amanhã, peça depois, mas não desista de rezar, não desista de orar. Jesus falou: quanto mais o vosso Pai no céu fará. Se esse homem, sendo pecador, fez, imagina Deus. Imagina Deus. E Jesus encerra dizendo: digo-vos que em breve fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, ele achará fé sobre a terra? Irmão, que pergunta mais difícil. Quando Jesus voltar, será que ele vai achar fé sobre a terra? Muito difícil responder essa pergunta, mas se a gente analisar os fatos, possivelmente encontrará pouca fé. Porque as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas têm fé no dinheiro, têm fé no poder, na ganância, mas não têm fé em Deus. As pessoas não têm fé em Deus, não temem mais os princípios, não temem mais os mandamentos. A pessoa já não teme mais a Deus. A pessoa caiu no relativismo, muitas pessoas estão caindo no relativismo dentro das próprias igrejas, dizendo: eu não concordo com isso. Irmão, você não tem que concordar, não, você tem que obedecer, ponto final. Se você não está satisfeito com as regras da igreja, procure outra. Procure outra que se adeque com suas vontades. Não é a igreja que tem que se adequar às minhas vontades, mas eu que tenho que me adequar às hierarquias, às leis, às regras da igreja. Se você não está satisfeito, meu irmão, te falo mais uma vez, procura outra. Porque a nossa igreja tem regras, tem leis, que precisam ser seguidas. Precisam ser seguidas. Por isso que eu digo, analise bem no dia 30 para votar. Nós temos apenas duas opções: Bolsonaro e o Lula. Coloque na balança. A igreja é contra o quê? A igreja é contra o aborto, a igreja é contra a legalização das drogas, a igreja é contra a ideologia de gênero lá para as nossas crianças. Coloque na balança. O Espírito Santo vai te iluminar e você vai votar corretamente para defender o nosso país
e livrar de uma vez por todas o nosso país do comunismo. Deus abençoe. Que você tenha um final de semana abençoado. Eu volto amanhã, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Paz e bem, você já sabe, não se esqueça de compartilhar.